PIB do Brasil, Moody's rebaixa a nota de risco do Brasil, indicadores da semana e muito mais, agenda da semana e muito mais aqui no nosso Morning Call, dia 2/6 de 2025 por aqui, Max Braga. Bom dia a todos, boa semana. Vamos lá começar, como sempre, né, com boas notícias sobre economia. Bom, vamos então para o cenário macro. Tem bastante coisa para falar de Brasil hoje. Vamos começar então hoje pelos Estados Unidos, que o índice preferido pelo Fed para medir a inflação, que é o PCE, ele de abril ele veio em linha com as expectativas, tá? Esse número, né, veio acima, né, uma alta de 0,1% no comparativo mensal, abril, e no comparativo anual a alta é de 2,1%, tá? Bem em linha, inclusive, com o que se espera ali nesse momento, né? O núcleo também dos itens mais voláteis, como alimentos e energia, também subiu 0,1% e no mês, né, e 2,5% no acumulado de 12 meses, tá? Isso tudo, esses dados confirmam desaceleração na economia, o dado anterior, né, na inflação, no caso, né, perdão, do dado anterior, que era de 2,7% na comparação de 12 meses, tá? A balança comercial lá nos Estados Unidos também ficou com um déficit, né? Ficou abaixo, 87 bilhões de dólares, menor do que o estimado pelo mercado, tá? As expectativas de inflação, inclusive da Universidade de Michigan, recuaram, ficou então em 6,6% no curto prazo e 4,2% no longo prazo. Ambas ficaram também abaixo das projeções, isso é importante destacar. E o índice, o EGPDNAU, que é o índice do Fed de Atlanta para medir o crescimento do PIB, né? No segundo trimestre cresceu sim, de forma significativa. 3,8% de crescimento, indicando então um ritmo muito sólido da economia americana agora nesse começo aí de ano, tá? Então tá puxado o negócio por lá. Bora para o Brasil então, falar diretamente então do PIB do Brasil, né? O primeiro trimestre, dados do IBGE, né? Não se sabe as métricas, mas enfim, os dados estão aqui. O Brasil cresceu 1,4% em relação ao trimestre anterior, segundo o IBGE. Tá? A comparação no mesmo período de 2024 avançou 2,9%, então, enquanto o resultado acumulado, né, de 4 trimestres apontou para uma expansão de 3,5%. Tá? O lado da oferta agropecuária foi o principal destaque, tá? O PIB foi muito impactado pelo agronegócio, né? Teve um desempenho de bastante expressivo, 12,2% na margem, né? Nessa leitura, e isso daí se deu por causa de uma safra de grãos robusta, principalmente nas culturas como soja e milho. Tá? O setor de serviços também contribuiu positivamente, subiu aí 0,3%, indica então que segue ali, o consumo das famílias segue em alta, tá? O que ficou para trás, no caso, foi a parte de indústria, né? Então, a indústria teve uma leve retração, 0,1%. Por exemplo, a de transformação caiu 1%, a na construção civil caiu 0,8%. A única que subiu, né, foi a indústria extrativa, que é minérios, né? Extração de minério, etc., commodities, né? 2,1%, tá? Na ótica da demanda, inclusive, se a gente for olhar isso, a formação de capital bruto do Brasil, né, o que representa de fato o investimento, tá, o dinheiro de fato, a formação de capital cresceu 3,1%. Esse dado é positivo, tá? Sugerindo então maior propensão das empresas a criarem, né, a expandirem a sua capacidade produtiva. Assim também, como também o governo, né, vem expandindo a sua capacidade, o seu tamanho. O consumo das famílias também aumentou 1%, tá? Isso acabou sendo favorecido pelo mercado de trabalho, que segue ali estável, né, aquecido. Em condições de crédito também estão muito boas, afinal de contas, temos N projetos, aí, N facilidades para tomada de crédito, o que, ao meu ver, é muito ruim, tá?
enquanto o consumo do governo também fechou em alta, tá? 0,1% no mês. Setor externo, exportações de bens cresceram, inclusive, 2,9%, 2,9%, e as importações cresceram mais, 5,9%. Então a gente já vê ali um déficit, inclusive, na balança comercial. No campo fiscal, o setor público também consolidou o superávit primário de 14 bilhões de dólares, tá? De reais, perdão, em abril. Ampliou o resultado positivo, 3,59, que foi em março, né, bi. As despesas com juro da dívida pública também aumentaram bastante, continuam elevados. E o déficit nominal já, ele é de 55 bilhões no mês, a gente saiu devendo no mês mais 55 bilhões e 934 bilhões no acumulado de 12 meses, tá? A dívida bruta do governo geral subiu para 76,17% do PIB em abril. Então, tá estrangulando as coisas, embora alguns números sejam muito positivos, esses números eles derrubam todo o resto. Bom, vamos lá, mercados acionários, tem mais coisa para falar. Os principais índices norte-americanos, então, encerraram a sessão de sexta-feira com desempenho misto. Dow Jones avançou 0,13, S&P fechou estável no 0 a 0 e Nasdaq recuou 0,32. Aqui no Brasil, Ibovespa caiu até de forma sensível, refletindo todos esses dados, 1,09 de queda, encerrou aos 137.027 pontos, ok? Os destaques de alta ficaram com Vamos, 4,63. Asas também, Açaí, né, subiu mais 3,71. E os destaques de baixa, Azul ainda com a questão da recuperação judicial, caiu mais 6,25. E Braskem também caiu 5,90, tá? Renda fixa, para a gente se encaminhar aqui para as agendas, né, de hoje, títulos dos Estados Unidos lá ficaram em queda, né? Os de 10 anos caíram para 4,41, os de 2 anos 3,89, tá? E aqui na nossa renda fixa, na Bovespa, o último pregão, então, de 30/5, ficaram os futuros todos em alta, tá? Destaque para os vértices mais curtos e intermediários, né? É uma combinação ali de dados de resiliência na atividade econômica, que é evidenciada pelo crescimento, né? E as preocupações fiscais intensificadas pela mudança, inclusive, de rating do Brasil, rating soberano pela Moody's, né? A mesma que tinha aumentado o rating do Brasil de estável para positivo, isso lá no comecinho ali do governo atual, e agora voltou atrás. Então a Moody's rebaixou, manteve a mesma nota, mas rebaixou as perspectivas do Brasil, tá? Então agora de positiva passamos para estável. E isso é o reflexo de tudo que a gente está vendo. Enfim, a elevação, inclusive, dos prêmios de juros também precifica o aumento da Selic na próxima reunião do Copom. A novela, né, do Stick Puxa. E eu trouxe alguma coisa aqui para vocês de agenda, já saiu, tá, no Brasil, então essa semana sai todo dia, né, toda segunda-feira, relatório Focus sai às 8h25, não abro ele aqui costumeiramente, mas enfim, amanhã eu trago dados dele, então ele já está disponível, se você quiser receber, é só entrar no site do Focus, né, digita lá, relatório Focus, coloca o seu e-mail, você recebe esse relatório de graça no seu e-mail. Às 10 está o PMI de indústria de maio aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, PMI da indústria sai às 10h45, às 11 gastos com construção e às 11, eu falei, às 11 e às 11 também ISM de indústria, tá? Lá para os Estados Unidos. Último dado que vai impactar os mercados hoje, né? No final de semana, o Donald Trump, então, anunciou na sexta-feira lá, tarifas de importações de aço para os Estados Unidos serão dobradas, passando de 25% para 50%. A medida foi comunicada durante um evento, né, numa siderúrgica lá dos Estados Unidos, na Pensilvânia, e segundo ele, visa proteger a indústria nacional, o setor, então,
nacional de mineração dos Estados Unidos. Medida protecionista, enfim, vamos ver como que isso vai ficar, né? A gente sabe não, mas vê, né? Acompanha que o Trump às vezes tem essa dubiabilidade, né? Força a mão num lado para conseguir um acordo no outro, enfim, vamos ver como que isso vai ficar, tá bom? Esse era o vídeo de hoje, então, espero que todos tenham uma ótima semana, não se esqueça de se inscrever no canal, não foi, vamos ver se agora foi, não foi, vai sem os créditos mesmo, espero que você tenha gostado, e é isso aí, nos vemos amanhã, então, aqui no Morning Call, forte abraço a todos, bons negócios, tchau!